Numa breve meditação que eu queria fazer hoje, ao ter esta celebração, eu gostava de responder uma ou duas perguntas muito simples, e se todos nós sairmos daqui hoje com estas respostas a estas questões, a estas perguntas muito simples, eu já ficaria muito feliz se todos soubéssemos estas respostas. As perguntas são muito simples. Deus não é o Criador de tudo? Segundo a palavra de Deus, Deus criou tudo. É o Criador de todas as coisas. E também a Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito. No livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, no capítulo 1 concretamente, a Bíblia diz que Deus criou tudo, e cada dia que ia passando, Deus observava a criação feita. Por exemplo, em Gênesis 1:12 diz: a terra, pois, produziu relva e ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, no próprio fruto, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E esta frase, e viu Deus que era bom, é uma frase que se repete continuamente, que Deus viu que era bom tudo o que tinha sido criado. Não havia nada imperfeito, não havia nada de mal, até chegar à criação do homem, onde Deus cria o homem com poder, com domínio e um ser fantástico, sobrenatural e bidimensional. Bidimensional porquê? Porque estamos a falar da criação de Deus original, que é um pouco diferente da que nós hoje temos. Hoje nós estamos aqui fechados dentro deste corpo. Nós só vemos nesta dimensão física. Nós só ouvimos as coisas físicas. O nosso ouvido espiritual, os nossos olhos espirituais não veem. Nós estamos fechados como se fosse numa prisão dentro desta carne. Mas presta atenção. No princípio da criação da Bíblia não era assim. O homem era um ser bidimensional. Ele via Deus cara a cara. Via anjos de Deus aproximarem-se e a falar. Nós estamos a falar de uma criação extraordinária, bidimensional, onde o corpo não estava sujeito ao espaço como o nosso corpo. Um corpo extraordinário, onde não havia morte. Os primeiros versículos da Bíblia, os primeiros capítulos de Gênesis, você não encontra sofrimento, não encontra doença, não encontra morte, não encontra pobreza, maldição, angústias, lágrimas, não encontra. Por isso é que se chama o paraíso. É o paraíso de Deus, o Éden, que significa o lugar especial da presença de Deus. Deus criou-nos para estar num lugar especial na sua presença. Não para estarmos longe dele, para estarmos na presença de Deus. Para isso fomos criados. E criou-nos imortais. Preste bem atenção, que você continua a ser imortal por dentro. O seu espírito e a sua alma são imortais. Por dentro nós não morremos. E a morte também não deveria ter entrado em cena, mas entrou. Naquele dia em que Deus tinha avisado, o dia que comeres esse fruto da desobediência, o fruto da ciência do bem e do mal. É uma árvore misteriosa. O fruto da ciência do bem e do mal. Uma árvore que, colocada no meio do paraíso de Deus, estava vedada ao homem. De tudo que lá estava ele podia ter acesso, menos a única coisa que estava proibida. E nós precisamos de pensar um pouco sobre o porquê dessa razão, o porquê da proibição. Porquê Deus colocou esta proibição ao dar uma capacidade extraordinária ao homem, que foi Adão que deu nome a toda a criação, a todos os animais, a todas as aves, a todos os peixes, a tudo o que está criado, a toda a árvore, a todo o arbusto, a tudo o que está criado sobre esta terra. Deus entregou nas mãos dele e disse que lhe dava domínio sobre toda a terra, que lhe dava poder e autoridade e que lhe entregava nas suas mãos. Se você tiver um carro e o der a um amigo seu, e lhe der um papel escrito a dizer que lhe dá autoridade sobre esse carro, domínio sobre esse carro, que o carro passa a ser dele, que tudo o que lá está passa a ser dele, de quem é o carro?
a partir desse momento? A partir do momento em que está assinado e está entregue, quem é o automóvel? É do primeiro possuidor dele ou de quem a quem o entregou? Então Deus entregou a terra ao homem. Quando Deus está a dizer, domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, animais do campo, Deus está a dizer, a terra é tua, tu tomas conta e tu és responsável por esta terra. No entanto, Deus avisa uma coisa: há uma única coisa que não podes fazer. Tudo, podes fazer tudo. Dou-te tudo. Só não te dou permissão de uma única coisa. É do tal fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Que significa, muito simplesmente, o homem estabelecer independência com Deus e escolher ele próprio o que é bem e mal, o que é certo e errado, ao contrário daquilo que Deus disser. Quer dizer, se Deus diz uma coisa, isto está mal, o homem deverá aceitar que aquilo está mal. Se Deus diz isto é certo, este caminho é certo, estes princípios estão certos, estas leis estão certas, o homem deverá aceitar os princípios, as leis de Deus e a palavra de Deus. Deus está a dizer, não podes rejeitar a minha palavra. Deus está a dizer, não podes deixar de ouvir a minha voz, de dar ouvidos à voz certa. É isto que Deus está a dizer. Não podes virar costas agora que ficaste com tudo nas tuas mãos e virar costas e dizeres, eu não quero mais nada com Deus, Ele deu-me isto tudo, mas agora isto é meu e eu faço o que quero e me apetece com isto. Deus diz, isso tu não podes fazer. Essa atitude não é permitida. A decisão de caminhar para longe de Deus, para fora de Deus, de ouvir outra voz, deriva da nossa capacidade de termos sido criados um ser fantástico. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós somos um ser livre. Já reparou que nós podemos dizer a Deus sim ou não? Podemos ouvir, ler a palavra de Deus e aceitá-la ou rejeitá-la? Nós podemos desejar orar ou não orar? Nós podemos querer Deus na nossa vida ou pura e simplesmente não o deixar entrar na nossa vida? Apocalipse 3:20 é Jesus quem fala estas palavras e Jesus diz estas palavras em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ora, leia esse texto comigo. Estou à porta e bato. Deus fica à porta e bate. Deus não invade, Deus não entra, Deus não usurpa, Deus não faz violência para se impor sobre ninguém. Deus respeita a liberdade de cada um de querer viver com Deus ou sem Deus. E este é um dilema sério da vida de todo ser humano. A maior pergunta que todo ser humano tem que questionar-se é essa: vou viver a minha vida com Deus ou sem Deus? Vou seguir a palavra de Deus ou fechar os ouvidos à voz de Deus e não querer ouvir nada dele? Essa opção e essa decisão é a maior decisão da nossa vida, porque dela dependem todas as outras e dela há um enorme e sem fim e de continuidade de consequências para a nossa vida. Deus não criou, como eu dizia, Deus não criou robôs. Deus não automatizou a nossa vida. Deus não nos criou para executar uma determinada coisa. Para isso nós criamos um aspirador e ele aspira o chão e limpa. Uma máquina de lavar, ela lava aquilo. Um automóvel e ele faz o seu papel. Deus não nos criou assim. Deus criou-nos livres, capazes de decidir se queremos Deus ou não, se rejeitamos Deus, se amamos Deus, se buscamos Deus, se vamos orar todos os dias, se desejamos conhecer Deus, se o queremos na nossa vida, se queremos perguntar para ser Ele a conduzir-nos e a ajudar-nos nas decisões mais importantes da nossa vida, em todas as decisões, todos os dias, ou se Deus não faz parte do nosso universo. E se a voz de Deus, em vez de ser aceita e amada, é rejeitada. E nós podemos até acreditar em Deus, mas nunca pedir a opinião dele. Nós podemos até acreditar que há um Deus que existe, que criou tudo, mas nunca falar com ele. Nós podemos viver afastados de longe de Deus, não sentindo a sua presença e nem sabemos a razão desse problema. De facto, trata-se de desenvolver uma relação com Deus, de caminhar com Deus numa decisão diária da nossa vida.
Porque aquele que criou tudo perfeito deixa-nos uma questão em aberto muito grave. Então, se Deus criou tudo perfeito, se tudo era bom, como está ali escrito, quem é que criou o mal? Como é que o mal apareceu? Quem é que criou o diabo? Como é que ele apareceu? Se Deus tinha criado tudo perfeito e tudo certo, como é que o mal surge? Como é que o sofrimento surge? Como é que a morte surge? Se tudo era tão extraordinário, por que é que isso entrou em cena? Quem lhe abriu a porta? O que é que causou que essa porta fosse aberta e essa entrada em cena nesta terra e neste mundo que era para ser um paraíso? A ideia de Deus era que o paraíso daquele lugar se estendesse pela terra toda. E a presença de Deus naquele lugar se estendesse pela terra toda. Ao contrário disso, a Bíblia ensina-nos que a presença de Deus foi fechada e vedada à entrada por causa dessa rejeição do homem, da desobediência do homem. Um dia, o tal diabo chegou. Não importa a forma, de serpente, ou maior, ou menor, ou de pé, ou deitado, ou de rastro, não importa. O que importa, sim, é que ele começou a ouvir outra voz. Disse, mas Deus permitiu isso. Nós não somos donos. Não somos donos dos nossos filhos, por exemplo. Quando eles são crianças, pegamos nele pela mão e eles vão de um lado para o outro. E caminham, e nós dizemos, vem para aqui, agora comes, agora dormes, agora deitas-te, agora levantas-te, agora visto isto, agora visto aquilo. Depois eles crescem, têm as suas próprias decisões, e é muito bom que as tenham. Sim ou não? E decidem, um dia, não ouvir mais a sua voz, não ouvir mais os seus conselhos, ouvir agora uma nova amizade, um amigo qualquer que apareceu, uma pessoa qualquer que apareceu, por muito que você diga, tem cuidado, olha que não me parece bem, olha que aquilo se calhar não é assim tão bom como não sinto qualquer coisa que não deve estar bem, mas não está a ouvir a sua voz, está a ouvir qual voz? Aparece um amigo, vamos fumar aqui umas coisas estranhas, isso vai-te abrir o cérebro, vai-te abrir os olhos, vai-te abrir tudo. E daquele lado, daquele mau conselho, daquela voz que apareceu, daquela influência que veio, surgiu só desgraça. Só um arrastamento da vida para consequências que no princípio não estavam programadas para existir. A vida começa a deteriorar-se. As coisas começam a acelerar. De repente, Adão e Eva estão a ouvir outra voz. Uma voz diferente. E decidiram escolher entre estas duas vozes. Uma era a palavra de Deus, para caminhar na sua presença, para buscar Deus todos os dias e ouvir a voz dele e o conselho dele. A outra voz era a voz deste inimigo que aparecia disfarçado para enganar e para mentir. E para dizer que ia acontecer coisas fantásticas e mirabolantes, quando afinal o desejo dele, o plano dele, era vir, como a Escritura diz em João 10:10, para matar, roubar e destruir. O homem começa a ficar destruído nesta parceria que faz agora, não com Deus, mas com este inimigo. O capítulo 3 da Bíblia em Gênesis é dramático. Há uma viragem e uma mudança extraordinária. De repente aparecem estas palavras: agora vais trabalhar com o suor do teu rosto, a terra é amaldiçoada por tua causa, em fadiga e canseiras obterás dela o teu sustento todos os dias da tua vida. Também a terra produzirá cardos e abrolhos e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão até que tornes à terra, pois dela foste tomado. Meu Deus, de repente, tudo aquilo que era o paraíso se transforma. O corpo do homem deixa de ser imortal, começa a entrar a morte no seu sistema. E as gerações seguintes que nascem já com esse ADN da morte cá dentro, com esse cromossoma do ADN da morte que está inserido cá dentro. Não era assim no princípio. Não existia assim desde o início. Não foi assim. Não foi para isso que estava feita esta primeira decisão de Deus. Esta é uma consequência da desobediência do homem, do caminho vivido sem Deus. Nada disto existia antes. Não havia doença, não havia pobreza, não havia o suor do rosto que está ali,
não havia as canseiras da vida, as preocupações, as angústias. Era um paraíso de Deus. No paraíso não existe coisa nenhuma destas. Agora a morte entrou, a pobreza e a maldição entraram, o afastamento e a separação de Deus entraram. Por que algumas pessoas sentem Deus longe? Era uma coisa que eu nunca tinha pensado devidamente. Eu fazia muitas perguntas. Eu gostava muito de fazer perguntas e levantar questões quando jovem sobre se Deus criou tudo e tudo era perfeito, então quem criou o mal? Se Deus não criou doenças e criou tudo, quem é que criou as doenças? Como surgiu o mal? Como surgiu o sofrimento? Como vieram a acontecer estas coisas todas e estas angústias e opressões todas? Afinal, descobrimos nós, por esta palavra extraordinária, que esta outra voz que entra em cena e que aparece ali e que está ali para desviar o homem, para o escravizar, para dominar, para causar a sua expulsão do paraíso, é esta mesma voz que a Bíblia fala, que estava desde o início em Ezequiel capítulo 28. O livro de Ezequiel capítulo 28, já vos vou mostrar. Quem é este ser execrável? Ele afinal não era o diabo desde o início. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido. Está aqui no versículo 14. Ezequiel 28, versículo 14 diz: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus. Versículo 15: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. No versículo 17 diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Esta palavra está a falar acerca de um ser que era aqui, como vemos, há muitos seres criados por Deus, de anjos, de arcanjos, de serafins, de querubins, seres que nós não vemos com os nossos olhos, que a Bíblia nos fala deles, que fala sobre a dimensão do Espírito. Essa dimensão do mundo espiritual, onde o trono dos céus está, onde milhões e milhões e milhões de anjos se movem, bilhões de seres criados por Deus extraordinários, onde partiram aqueles que estão com Cristo e que partiram para a presença de Deus, estão lá, em seu espírito e em sua alma. E, no entanto, nessa dimensão do espírito, do mundo espiritual, que é, de facto, o mundo real, mais real que este. Nós não podemos negar que este mundo é bem real. Mas o mundo espiritual extraordinário é a origem, é como se fosse o útero onde nasceu tudo, onde foi gerado tudo, a partir do poder de Deus. E nessa glória de Deus, um dos seres mais poderosos de Deus, um querubim, que Deus lhe entregou nas mãos dele 1/3 do poder dos céus, 1/3 dos exércitos celestiais, chamado anjo-luz, corrompe-se. É tal o seu poder que ele se corrompe e quer tomar o lugar de Deus, usurpar o lugar de Deus. A Bíblia ensina que essa rebelião foi dominada pelo poder de Deus e foi afastado ele e tornado em trevas e retirado tudo o que era da sua grandeza, da sua beleza, da sabedoria que tinha, do poder que tinha, transformado nesse ser monstruoso que nós conhecemos na Bíblia como Satanás. Tem o seu reino. Deus estabeleceu um tempo para o julgar e o fazer sair de cena. Mas ele ainda está aí. Ainda existe. E ainda consegue fazer ouvir a sua voz. Tudo o que ele fala é contrário à palavra de Deus. Deus diz: amarás o teu próximo. Ele diz: matarás o teu próximo. Tudo o que ele fala, tudo o que ele quer, tudo o que ele diz é o oposto da palavra de Deus. Você encontra religiões que em nome das religiões se mata, se esfola, se põe bombas, se põe tudo para agradar a um suposto Deus que manda matar. Mas o Deus que nós temos não faz isso. O Deus que nós temos veio a morrer por nós, veio a dar a sua vida por nós a esta terra e veio para nos salvar. O mundo está cheio de vozes. Mais de 1200 religiões no mundo, cada uma com as suas vozes. E você tem uma palavra nas suas mãos
que é a verdade. Jesus veio. Ele não é uma religião à procura de Deus, como as religiões. 1200 religiões diferentes à procura de um Deus. E Deus vem, de repente, cá embaixo e diz: Deus sou eu. Venho aqui para que não haja mais dúvidas. Eu sou, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque este é o caminho que Deus deseja para todo o ser humano. A verdade, porque não há outra verdade fora da minha palavra. A vida, porque fora da minha palavra não há vida, não há proteção, não há garantia, nada está garantido fora da minha presença. Meus queridos irmãos, na vida nós não temos nada dado por adquirido e por garantido. A única segurança que nós temos é a presença de Deus. O único ponto sólido do universo é a presença de Deus. Já reparou que tudo se move, as galáxias movem-se, os planetas movem-se. Tudo se move. Diz: o Sol não se move. O Sol move-se assim. Tudo se move ao mesmo tempo. Parece que não se move porque está tudo posicionado do mesmo modo. Mas tudo o que está criado se move. Tudo que é mantido em movimento pelo poder extraordinário de Deus. Não é por acaso que está tudo feito dessa forma tão rigorosa, tão matemática, em que se pode calcular quando passa de novo o cometa Halley daqui a não sei quantos anos e quando é que passa o outro que só passa de 300 e tal em 300 e tal anos. Com todo o rigor, só um ser extraordinário, criador dos céus e da terra, conseguiria fazer tal coisa. E, no entanto, este ser extraordinário, criador dos céus e da terra, quando nós viramos costas e não queremos saber dele, e não lhe ligamos nada, e não estudamos a sua palavra, e não o buscamos, mesmo assim ele nos amou e veio aqui na pessoa do seu filho para dar a sua vida na cruz e para dizer: Pai, eu pago por eles a dívida que eles têm, eles não conseguem pagá-la, mas pago eu pago as injustiças, as desobediências deles, pago o mal que eles fazem, pago os pecados deles, não te ofendas com eles, perdoa-lhes porque eu pago a conta, deixa ser eu a pagar. Por isso é que está escrito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Porque foi Jesus quem pagou pelos nossos pecados na cruz. Foi Ele quem derramou a sua vida e o seu sangue para nos reconciliar com Deus. Bendito seja Deus. E para nos restaurar e restituir e livrar desta escravidão. De facto, em Mateus capítulo 7, Jesus diz isso. Mateus 7, versículo 13 e 14, a Bíblia é muito clara. Jesus disse que há uma porta estreita. Leia comigo. Há uma porta estreita e há uma porta larga e um espaçoso caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14 diz: porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Uma porta estreita, um caminho estreito e um destino eterno com a presença de Deus. Uma porta larga, um caminho largo, onde cada um faz à sua maneira, como lhe apetece, como pensa, como quer, como acha. As tradições, as coisas, vamos fazer isto, vou fazer aquilo. Deus não está tido nem achado para nada na sua vida. E o resultado disso conduz à destruição. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para vos dizer hoje acerca das nossas escolhas. Há 2 reinos, 2 vozes, 2 palavras, e hoje é meu conselho de parte de Deus que possam todos escolher certo. Deus coloca diante de nós. E afinal aquela história que parecia uma história antiga do Jardim do Éden, uma história muito remota que não nos diz nada hoje, ela afinal fala connosco mais atual do que as notícias de hoje. Porque todos nós, afinal, temos que decidir, todos nós temos que escolher, todos nós temos que tomar opções se vamos viver com Deus ou sem Deus. Todos nós temos que responder se Jesus bate à porta do nosso coração, se nós abrimos a porta e o deixamos entrar, ou se mantemos a porta fechada, dedicados aos nossos assuntos, e Ele não tem lugar na nossa vida. Deus podia ter-nos abandonado nas nossas desobediências, mas Deus veio aqui demonstrando o seu amor por nós e foi à cruz morrer pela nossa condenação e pela nossa libertação. Então, qual é a nossa decisão? Em Mateus, no capítulo 16,
Vou terminar em Mateus capítulo 16. A Bíblia diz que Jesus fez uma pergunta aos discípulos. No versículo 15, ele disse: quem dizem as pessoas lá fora? No versículo 14, peço desculpa. No versículo 14, Jesus diz: quem dizem eles lá fora que eu sou? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que és Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. E de repente Jesus parou desta pergunta e fez uma outra pergunta aos seus discípulos, aos seus amigos. Como eu vos faço aqui hoje esta pergunta aos meus amigos que aqui estão, esta pergunta que Jesus fez. E vós? Perguntou-lhes Jesus: quem dizeis vós que eu sou? Não é o que os outros dizem, o que os outros decidem, é o que você decide, é o que cada um de nós decide. Esta pergunta, não pense que Jesus a fez só aos discípulos lá longe. Ele fez aos discípulos presentes aqui hoje, fez à sua vida hoje e pergunta-lhe a si hoje: e você, quem diz você que Jesus é? É um profeta? É um líder de uma religião? É uma pessoa influente que mudou o mundo? Foi alguém que estabeleceu uma história antes e depois de Cristo? Quem é ele para si? É indiferente? É alguém que não lhe diz nada? É alguém que não vale a pena ouvir? É uma matéria que não vale a pena ler? Quem é ele? Esta pergunta que Jesus fez continua a ter que ser encarada, a merecer uma resposta, a exigir uma resposta, porque um dia todos nós estaremos diante de Deus e vamos ter que dar esta resposta. Todos aqueles que ali estavam quando Jesus foi levado para ser crucificado tiveram que dar alguma resposta. Pedro, que ouviu esta pergunta, o mesmo Pedro que a seguir respondeu no versículo 16, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este mesmo Pedro que agora disse isto, mais tarde, nas horas do aperto, quando Jesus estava a ser levado para a cruz, foi o primeiro dos discípulos a negá-lo, a dizer: não o conheço de lado nenhum, não sei quem ele é. No meio das pressões, no meio das opiniões dos outros, no meio dos ventos contrários, no meio das influências de gente que era contra o que se estava a passar e Jesus estava a ser levado para ser crucificado, virou-se também ele ao contrário e disse: eu não o conheço afinal. Mais tarde, arrependendo-se amargamente e chorando, pediu perdão ao Senhor e foi restaurado em Cristo. Mas Pedro negou na hora das dificuldades e dos apertos. Será que nós negamos a Cristo na hora das dificuldades e apertos da nossa vida? Na hora das necessidades da nossa vida? Na horas difíceis da nossa vida? Culpamos Deus pelas coisas que nos acontecem? Atribuímos a Deus culpa por alguma coisa que desconhecemos? Há um homem na Bíblia muito interessante que era o governador nessa altura. Aliás, ele era o procurador romano e governador na província da Judeia, em Israel nessa época. E claro, os fariseus já tinham decidido que Jesus ia ser morto. Já tinham tomado essa decisão. Os judeus, os fariseus já tinham decidido que Jesus ia morrer. E veio à Assembleia e apresentou-se diante de Pilatos, porque eles decidiram: nós queremos que esta pessoa seja morto, que seja crucificado. Ele tem andado a perturbar aqui muito e nós queremos ver-nos livres dele. Mas eles não tinham autoridade dos romanos para poder condenar Jesus à morte. Então tiveram que pedir ao procurador, que era o procurador romano, chamado Pilatos, que Pilatos lhes desse razão, e começaram a apresentar as suas razões. E as razões que eles apresentaram são ridículas. Disseram que ele estava a fazer umas revoluções estranhas, que ele era uma pessoa que pregava e falava ao contrário daquilo que eles queriam, não lhes agradava. As palavras que eles dizem, as coisas que eles afirmam nestas... Pilatos olhou para eles e percebeu que eles estavam só apenas com raiva dele, com inveja dele, mas que não tinham razões de facto. Não havia matéria para fazer uma acusação digna desse nome. É isso que está aqui escrito. Levantando-se então, vieram e passaram a acusá-lo diante,
capítulo 23 do Evangelho de Lucas, 23, versículo 2. Disseram, ele está a perverter a nossa nação. Nega-se a pagar o tributo a César. Afirma que ele é Cristo e que é o rei. Então Pilatos disse para eles, és tu o rei dos judeus? E Jesus disse, sim, tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes, depois de ter falado com ele, não vejo neste homem crime algum. É a primeira vez. A segunda vez, Pilatos, na mesma, fala a segunda vez, no versículo 13, e diz então, depois de ter vindo de Herodes para Pilatos de novo, ele pergunta-lhe segunda vez, apresentaste-me, no versículo 14, apresentaste-me este homem como um agitador do povo. Mas tendo eu interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o voltou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, eu o soltarei. Mas a revolta dos fariseus era enorme. Terceira vez ele fala de novo, desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda, versículo 20. Eles, porém, gritavam mais alto ainda, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De facto, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, eu o soltarei. Mas eles instavam com grandes gritos, versículo 23, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes ao seu pedido. Nesta mesma passagem da Bíblia, no livro de Mateus, diz que ele mandou vir uma bacia com água, lavou as mãos nessa altura, lavou as mãos e disse, eu não vou decidir. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Tomai essa decisão vós, do que achares, e eu vou entregar nas vossas mãos. Mas será que nós podemos deixar de tomar uma decisão com Cristo? É possível não tomar uma decisão com Cristo? Quem não toma uma decisão com Cristo, automaticamente já decidiu. Não é possível levar as mãos do assunto e dizer eu não quero ter nada a ver com ele, eu não quero ter nada a ver com isto, este assunto não me diz respeito. O assunto da vida eterna diz respeito a todos nós que aqui estamos. O assunto entre seguir o caminho de Cristo ou seguir os caminhos do mundo diz respeito a todos nós que aqui estamos. As decisões de seguir com Deus, de caminhar com Deus, dizem respeito a todos nós. E todos nós temos que dizer um sim ou um não. Mas que fique bem claro que diante de Deus, o nosso sim é sim e o nosso não é não. Não há meias tintas, meias palavras. E estas decisões tiveram consequências na vida dele. Eu gostava muito um dia, já que como o Bispo João Carlos Marques, antes de morrer, aquela coisa extraordinária que lhe aconteceu, e ele ir à presença de Deus e estar lá tanto tempo, meia hora, e voltar, ele disse que tudo o que nós pensamos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós dizemos está gravado. Jesus mostrou-lhe partes da vida dele que estavam como se fosse num ecrã gigante, como um filme a passar. Ele a ver-se criança, a ver-se e a lembrar-se daquela altura que ele decidiu, o que ele falou e o que ele pensou, e estava tudo gravado. Diante da justiça de Deus, não há forma de escapar com nada. Diante de Deus está tudo às claras e tudo é sabido em absoluto, meus queridos irmãos. Então ele disse, nessa altura, com tudo o que está dito, com tudo o que está gravado, gostava de ver Pilatos. Este Pilatos que lavou as mãos e disse, olha, eu não quero ter nada a ver com ele, isso não me diz respeito, isso é um assunto que eu não quero saber, não me importa. Passado não sei quantos anos, este mesmo Pilatos morreu e subiu à presença de Deus. Eu gostava de ver essa cena. E você? A cena daquele que lavou as mãos diante da morte do outro, que não se importou com o sofrimento do outro, que não se importou que era ele quem tinha que decidir. Ele era o procurador romano ali. Só ele podia ter dito sim ou não. Era a função dele. A única decisão a tomar era dele. E lavou as mãos. Meus queridos irmãos, hoje é um dia especial no seu coração e na sua vida. Você não pode lavar as mãos. Você pode dizer, esse assunto não me diz respeito. O sofrimento desta mãe não me diz respeito.
O sofrimento do irmão não me diz respeito, o sofrimento dos amigos não me diz respeito. Diz-nos respeito disso. Tudo o que acontece à nossa volta nos diz respeito. Nós devemos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Devemos ser solidários no sofrimento, amorosos e atenciosos nos momentos de dificuldade e angústia, uns pelos outros, e orar uns pelos outros. Eu preciso das vossas orações. Eu preciso. Nas lutas e batalhas que enfrentamos todos os dias, precisamos das orações uns pelos outros. No nosso culto, a primeira coisa que fazemos é orar uns pelos outros. Nós não podemos virar costas ao sofrimento de outro e dizer, não é nada comigo, não me diz respeito, traga uma bacia que eu lavo já as mãos. Isso não pode existir, isso não deve existir, isso não devia existir sequer na igreja. Quando se fala de igreja, isso não deveria sequer existir, quanto mais ser mencionado tal coisa. Um dia, esta palavra deste Pilatos que disse nessa altura que não é nada comigo, traga uma bacia, vou lavar as mãos, vou-me desfazer disto. Quando deitou fora a água, estava a ir a vida dele também nesta injustiça gritante. Jesus morreu na cruz e a morte da salvação de Cristo que ele trouxe para a vida de Pilatos parece ter sido em vão. Pilatos lavou as mãos e não quis saber. Jesus morreu por todos, morreu pelos que lavam as mãos, morreu pelos que trazem a bacia, morreu pelos que despejam a água, morreu pelos que fazem todo o tipo de sacanices e de sacanagens, morreu por todos, morreu pelos que merecem, morreu pelos que não merecem nada, morreu por todos nós que aqui estamos. E todos nós somos chamados a tomar uma decisão com Cristo. E essa decisão é que Ele reine em nosso coração e na nossa vida. Ele morreu até pelos indecisos, que acham que não têm que decidir nada. Morreu mesmo por aqueles que são contra. Também morreu por eles. Também deu a vida por eles. Mas para esses, aparentemente, Jesus morreu em vão. Morreu em vão porque era como se não tivesse morrido. Continuaram a ser dominados, oprimidos, escravizados, dominados pelo inimigo. A sua vida não aproveitou o sacrifício tão extraordinário que Jesus fez por nós. Qual é a nossa decisão hoje, à sua voz e à sua palavra hoje? O meu convite para todos que estão aqui é que, se ouvires hoje a sua voz, abra o seu coração, coloque a sua vida nas mãos dele e peça-lhe que seja ele agora a reinar em sua vida, em sua casa, nos seus filhos, nos seus amigos, à sua volta. Faça uma diferença à sua volta. Ouvi dizer que alguém foi convidado para fazer este serviço fúnebre e recusou. E depois, quando fui convidado, eu disse, eu faço. Não conheço nenhum destes meus futuros amigos e irmãos em Cristo, mas eu faço. Nós fazemos. Nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma diferença. Quantos querem fazer uma diferença aqui? Você pode fazer uma diferença extraordinária com a sua vida em favor de alguém ao seu redor. Você não pode ficar fechado dentro da sua existência e os outros não terem nenhum lugar, nem terem nenhuma aceitação. Vocês são muito bem-vindos, muito bem aceitos entre nós. Sempre que quiserem vir, a porta está aberta e o nosso coração está aberto para vos abençoar. Amém? Mas lembrem-se, a maior decisão não é esta. A maior decisão não é da nossa amizade. A maior decisão não é do nosso caminho, estamos a caminhar juntos em Cristo. A maior decisão é a vossa decisão com Jesus. É a vossa decisão com Cristo. Cada um de vocês tem que responder a Jesus hoje, sim ou não. Eu espero que responda a resposta certa, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra ao nosso coração, à nossa vida, pois nós chegamos diante de Ti, Senhor. E nós não somos nada sem Ti. De repente a nossa vida é nada. De repente tudo o que nós temos, todas as nossas tarefas, todas as nossas ocupações, todas as nossas preocupações passam para segundo plano diante de angústias e opressões e tragédias como esta, deste culto em memória do Pedro Sodré. Nós te agradecemos de todo o coração, nós te agradecemos de toda a nossa alma pelos seus familiares, pelos seus amigos aqui presentes, e pedimos, Senhor, que possam orar conosco esta oração. Se você de coração acredita
na obra que Jesus fez na cruz. Repita comigo esta oração: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu peço-te perdão dos meus pecados e que me laves no teu sangue, na pureza do teu sangue. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas desobediências, perdoa o meu caminho extraviado, perdoa-me não te conhecer como deveria, Senhor, e ajuda-me a conhecer-te, ajuda-me a seguir-te, ajuda a que eu possa dar frutos para ti, com uma vida nova, a seguir o teu caminho. Eu quero hoje abrir o meu coração para seres tu o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu entendo que na cruz desta tua vida por mim, e eu me entrego a ti, Senhor. Perdoa-me, recebe-me, aceita-me como teu filho e ajuda-me a seguir a tua palavra todos os dias da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus.